Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, amados, agora pela mensagem, momento onde o Senhor quer ministrar os nossos corações. Fecha os olhos um momento. Obrigado, Pai, por esse momento, por estarmos aqui capacitados a ouvir a Tua voz. Fala conosco através dessa palavra, através dessa mensagem, que nós sejamos conduzidos por Ti e que nós possamos ter uma direção, possamos ser acrescentados, porque o Senhor certamente está investindo nas nossas vidas nesses dias e nós desejamos ser investidos, desejamos ser direcionados, governados por aquele que conhece o nosso futuro e nós não o conhecemos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja para que tudo ocorra bem e nada saia daquilo que o Senhor nos planejou. Amém? Amém, igreja? Vou fazer uma pergunta para vocês, começar com uma pergunta. Você já se esqueceu de um compromisso? Eu já me esqueci de muitos compromissos quando eu era mais novo, principalmente. Hoje Deus tem me dado a graça de não me esquecer. Quanto mais ocupada a nossa mente, mais capacidade ela tem de não se esquecer das coisas. A nossa mente é algo fabuloso. E eu estava vindo para cá e eu me lembrei de algo que aconteceu na minha vida. Eu devia ter em torno de 4 anos de idade. A minha mãe era professora, sempre foi professora de matemática. E ela era professora do Colégio Coração de Jesus na época. Hoje ele é Bom Jesus, lá no centro. Um colégio grande, hoje para pessoas de classe A e B, né? Mas ela era professora de matemática lá e eu e meu irmão, éramos alunos com gratuidade de mensalidade e lá estávamos estudando. E minha mãe teve um período ali que ela esteve fazer uma viagem, não me recordo o que era. Eu tinha em torno de 4 anos, e meu irmão mais novo do que eu, 2 anos, então ele devia ter 2 anos, ou eu devia ter 5 anos e ele 3, mas eu era bem pequenininho. E naquele dia meu pai, ele ficou responsável por nos pegar no colégio, meio-dia, e ele simplesmente se esqueceu de nós. Aconteceu que nós ficamos sentadinhos ali esperando, o colégio fechou, eu não sei como é que aconteceu isso, o colégio fechou, foi todo mundo embora, ficou eu e meu irmão ali na frente. Não tinha celular, não tinha essa facilidade de comunicação que nós temos hoje. Eu já tenho 47 anos, então estou falando há 40 e poucos anos atrás. Só que o meu pai, ele era diretor hospitalar da maternidade Carmela Dutra, e eu sabia mais ou menos onde que era, eu tinha ido lá algumas vezes. E começou a demorar, eu fiquei com fome, meu irmão começou a chorar. Eu peguei ele pela mão, nós vamos então para o trabalho do meu pai. E lá fomos nós, eu com 4 mais ou menos, meu irmão com 2, atravessando, mais ou menos em direcionamento. Eu sempre fui bom de direção, até que a minha tia, quando era pequenininha, ela me levava no carro para visitar as velhinhas dela. Lá, Angelina, Bom Retiro, atrás da serra, e aí para cima, né? E eu lembrava de todos os lugares. Uma vez, inclusive, eu falei para ela que aqui naquele lugar meu avô tinha parado para comprar cigarro. Ela brigou com ele porque ele não podia fumar, logo depois ele morreu de câncer. Então, assim, naquele dia o meu pai me esqueceu, e quando eu cheguei na maternidade, a pessoa que estava na recepção nos conhecia, obviamente, e ela olhou: São José, teus filhos estão subindo aqui. Na hora que nós subimos a escada, ele estava chorando, apavorado, que ele tinha esquecido a gente no colégio. Dois neném, né? Imagina, 4 e 2 anos, mais novo do que meu neto, ou da idade do meu neto, e como se fosse o Rafael e o Gabriel, crianças, bebês. E nós conseguimos chegar lá, e isso foi algo que marcou muito. Me lembrei agora, hoje, quando eu estava vindo para cá. Mas você já esqueceu de um compromisso? Algo que fez você passar por uma circunstância difícil, um tempo difícil, um momento difícil. Eu conheço pessoas que passaram na primeira entrevista para conseguir uma função no meu escritório de coordenador do setor contábil, um salário dos mais altos do meu escritório, né? Portanto, passou na primeira entrevista, foi para a segunda entrevista junto comigo, com o meu sócio, e na terceira entrevista, que eu era para mim definir entre 2 pessoas, ele esqueceu do compromisso. O que aconteceu?
contratei o outro, e ele, no outro dia, ele me show apavorado, pedindo perdão e tal, mas eu já tinha fechado com o outro, porque se ele esqueceu de um compromisso desse, imagino que não podia esquecer com as obrigações acessórias e assim por diante. Então não, melhor não, é um sinal de Deus. Não sabia disso, eu não era crente nessa época, mas é isso, nosso esquecimento, quando a gente esquece de um compromisso, ele sempre afeta alguém sempre é afetado, às vezes os dois são afetados. Mas você já desejou esquecer de alguém? Alguém que te feriu, alguém que te maltratou, você já desejou esquecer alguém? Eu me lembro quando eu era muito jovem, um rapaz, quando eu estava surfando, um rapaz mais velho deu na minha cara, e eu, muito tempo, eu desejei esquecer ele, a mente dele, a fisionomia dele. Eu comecei a surfar muito cedo, com 14 anos, 1983. Quem nasceu a menos do que isso, a maioria de vocês nem era vivo nessa época. 1983, eu comecei a surfar, 2 anos depois, essa pessoa bateu na minha cara, e eu desejei esquecer a mente dele. Só que como muitas vezes a gente esquece a fisionomia das pessoas, depois de um tempo, essa pessoa eu nunca me esqueci até hoje. Eu desejei esquecer ele, mas eu nunca esqueci, porque ele bateu na minha cara, e ali gerou algo no meu coração, uma ferida, que um dia eu preciso encontrar ele e liberar perdão para que essa cadeia se rompa na minha vida. No livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 18, não precisa abrir, por favor. A palavra de Deus nos fala o seguinte: que Deus se esquece dos pecados daqueles que o pertencem e perdoa. Deus se esquece dos nossos pecados, Deus se esquece daquilo que fizemos, daquilo que nós realizamos. Nós passaremos por consequências, mas o nosso Deus, Ele faz questão de deixar isso para trás, de olhar para frente. Amém, irmãos? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, mais uma. E quando Deus esquece de homens para sempre, debaixo dos céus? Deus esquece de homens para sempre. Ele se esquece. A palavra de Deus nos garante que Ele se esquece de alguns homens, de alguma circunstância, que totalmente assim, permanentes, para sempre. A palavra fala, debaixo dos céus. A palavra de hoje tem um título: esquecidos debaixo do céu. Representa, amados, aqueles que não serão ouvidos ou lembrados por Deus. E é sobre isso que nós iremos ministrar nesta noite. Agora sim, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Estou na NVI para me ajudar aqui. Êxodo 17, versículo 8. Esquecidos debaixo do céu, aqueles que não serão ouvidos e lembrados por Deus. Muitas vezes as pessoas olham a face de Deus como Deus do amor, mas Ele, ao mesmo tempo que Ele é amor, é um Deus de justiça. E quando Ele faz justiça, para que possa fazer a justiça, algumas pessoas necessariamente passarão por circunstâncias nada agradáveis, porque justo é aquele que faz aquilo que é certo diante de uma circunstância. E Êxodo 17, versículo 8, nos fala o seguinte: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Queria que vocês me acompanhassem agora. Josué, por favor. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Até aí. Continuando, então, Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, o abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué
derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é o vencedor, ou Jeová Nissi. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amados, esse texto, ele é como se fosse um livro de cabeceira. É um texto que nós precisamos conhecer e entender muito bem ele. É um texto que muitas vezes nós ouvimos essa questão, principalmente onde e Arão ficam levantando, segurando a mão de Moisés erguida em cima da colina. Mas muitas vezes nós não nos atentamos que esta guerra ao qual o Senhor declara que fará contra este povo chamado amalequitas, ele será de geração em geração, dias em dias, semanas em semanas, mês em mês, séculos e séculos, geração em geração. Mas quem são ou quem eram os amalequitas? Quem era esse povo? Segundo as escrituras, esse povo eram os povos do deserto. Era um povo específico. Era um povo que não produzia nada, que roubava, destruía, e aqueles que produziam alguma coisa ou estavam viajando com alguma produção, com alguma aquisição, seja de gênero alimentício, vestimento e assim por diante. E eles não produziam nada. Flávio Josefo, um historiador lá do primeiro século, que acompanhou aquele período ali, muitas coisas aconteceram a tempo real. Ele, no seu livro, ele tem um livro interessante, que é a História dos Hebreus, e hoje eu fiz uma pesquisa, e ele chama esse povo amalequitas de o povo que lambe. Estranho. É como alguém que só se aproveita daquilo que você pode produzir, conquistar, adquirir. É um povo que é um suga-suga. Amém? No Números 13, 29 nos fala que os amalequitas vieram do Neguebe. Neguebe é o deserto. Os amalequitas, este povo veio do deserto. Eles eram assassinos, devoradores, covardes, ladrões vorazes. Eles não tinham misericórdia alguma. Acompanhe comigo Deuteronômio 25, 17, por favor. Mais um texto para poder entender e dar sequência àquilo que Deus tem para nós. Deuteronômio 25, versículo 17. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho. Quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com você no caminho e eliminaram todos os que estavam ficando para trás. Eles não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra, que lhes dá para dela tomar posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. E tem um lembrete: não se esqueçam. É muito sério o que Deus relata, a sentença divina sobre este povo amalequita. Um povo que deveria ser esquecido debaixo do céu, que não é para nós nunca se esquecer. E eles estarão trabalhando de geração em geração, inclusive nos dias de hoje. Algo muito real e muito atual. Moisés, amados, quando ele saiu do Egito, quando ele saiu aquela libertação do Egito, aquela multidão saiu do Egito, que havia 433 anos vividos sob o cativeiro.
Jamais ele podia imaginar que nessa jornada do Egito até a Terra Prometida, ele iria viver guerras. Isso não estava programado. A guerra não estava programado. Ele não imaginava que ele tinha que se empenhar numa guerra. Ele viu o povo, aquele que tinha vivido como escravo. Ele não era um povo que tinha vivido como guerreiros, como soldados, mas como escravos. Eles trabalhavam duro na plantação, na construção de casas, de templos, de prédios, de tudo aquilo que um escravo era definido que fizesse, obrigado que fizesse. Esse povo não tinha características de guerreiro. E eles estavam nessa libertação, nessa passagem, nesse pechar, né, de um ambiente de cativeiro para um ambiente de libertação, de liberdade. E nessa jornada, ele não imaginava que ele poderia se encontrar ou viver uma guerra. Mas, quando ele percebeu que este povo, que ele era capacitado em guerra, que era um povo cheio de recursos bélicos, cheio de espadas, cheio de armas e carros de guerra, ele fica extremamente preocupado, obviamente, e ele se vê o povo hebreu naquele período, que ele não era um povo que ainda tinha se tornado um povo de Israel. Ele é um povo hebreu, ele se depara com aquela situação. O Moisés, à frente daquele momento, ele se encontra com aquele povo, e o que Moisés pediu ao povo foi que eles simplesmente confiassem em Deus e que cada um desse suporte um para o outro, e eles simplesmente se levantassem e fossem para o combate, que eles conseguiriam ser fortes se eles fossem combativos no sentido de unidade. Como a igreja, que nós temos unidade de propósito, mas nós não temos unanimidade de pensamento. Estão comigo, amados? O que eu penso muitas vezes não é aquilo que você pensa. O que eu penso, por exemplo, do presidente não é às vezes aquilo que você pensa. Então nós não temos unanimidade de pensamentos, mas nós temos unidade de propósito, que é alcançar o alvo que é Cristo e encontrarmos a eternidade, que é o nosso grande presente, dado por Deus, principalmente na figura de Jesus na cruz. Amém? Amém, amado? Mas quem é Amaleque nos nossos dias? Quem é esse povo cruel que hoje nós não temos mais guerras com espada, com cavalos, com carroças, com catapultas, com armas medievais? Como que Amaleque hoje ele precisa ser combatido? Como que ele guerreia contra nós? É algo extremamente interessante e inteligente aquilo que Deus está propondo para nós nesta noite. No texto, amados, ali que nós lemos antes, lá em Êxodo 17, fala que o Senhor combateria Amaleque de geração em geração. Até aí tudo bem, amém? Mas percebe o seguinte: a primeira coisa, Amaleque são aqueles que se unem aos nossos inimigos, são aqueles que conhecem a nossa fraqueza, são aqueles que conhecem as nossas vidas, o nosso momento de angústia, o nosso momento de aflição, de tristeza, momentos de luto, os momentos onde a gente perde um emprego ou tem a sua empresa destruída por causa da falta de movimentação econômica. Amaleque, ele representa o povo que se unem para nos destruir, para se levantar contra a sociedade na sua essência judaica cristã. Amaleque, amado, é aquele que nos ataca quando estamos fragilizados e vulneráveis. Ele nos ataca pelas costas, ele nos ataca pelo lugar aonde nós não conseguimos muitas vezes nos defender, nos dias que estamos fracos, nos dias que estamos cansados. Amaleque, amados, é aquele que ataca as nossas famílias quando nós estamos ausentes. É aquele que ataca os nossos negócios, a nossa mente, quando nós nos omitimos de nos mantermos vigiados ou estarmos em vigilância total. Amaleque é um espírito de destruição que tem alcançado as nossas vidas com um propósito simples de nos destruir completamente.
propósito dos amalequitas naquele período, que se juntava junto com os outros midianitas e filisteus e assim por diante, era destruir completamente o povo de Israel, porque eles estavam vendo que o povo de Israel era forte, principalmente na sua disciplina, na sua obediência e na sua atitude para com seus inimigos. Era o único povo que, em vez de ser cruel com os inimigos, eles não invadiam, eles não roubavam, eles não destruíam aquilo que era moral, aquilo que era considerado moralmente uma família, uma constituição formada por uma estrutura familiar. Então, os israelitas naquele período, eles entravam em combate quando os inimigos faziam um tipo de levante contra eles, e eles era mais como reação. Eles não eram aqueles que não eram, e não são até hoje, incrível que pareça, eles não são aqueles que eles vão para te atacar. Eles se capacitam, e quando alguém se levanta contra eles, eles estão extremamente capacitados e eles surpreendem sempre os seus inimigos. As escrituras, amados, elas nos falam que quando os amalequitas perceberam que o povo hebreu estava cansado, eles se juntaram com outros povos e atacaram pelas costas. Interessante, amado, que as nossas vidas muitas vezes tem uma área que nós nos omitimos. Podemos estar vivendo sobre omissão, no sentido de você, eu me lembro de algo. Quando eu e minha esposa, nós estamos 28 anos casados. Eu conheço ela desde outubro de 1988. Estou falando datas hoje aqui, estão vendo como a gente está velho. Mas se alguém pode trabalhar no teu casamento, é eu e minha esposa. Eu falo isso porque eu li o Chico Anísio falando que ele era especialista em casamento, porque ele tinha casado 6 vezes. Eu falo que ele não tem nada de alguém que possa dizer o que é certo, né, no casamento, né? Mas aqueles que perseveram, amém? E nesse período quando nós casamos, muito novos, nós passamos muitas dificuldades financeiras, muito choro, muita falta de tudo. Só que chega um determinado momento em nossas vidas que, depois de tanto investir nos capacitarmos, em estudarmos, eu comecei a ter uma renda um pouco melhor. E a principal característica nossa, sabe qual era? Era de nós irmos no mercado e encher os carrinhos de compra, que a gente não conseguia comprar. A gente chegava com a mixaria, saía com uma sacolinha na mão. Daí a minha primeira coisa que a gente fez foi sair cada um com o carrinho cheio, oh glória, achando que estava uma benção, não conseguia botar nos armários, na geladeira, estragava a comida. Um dia eu peguei uma sacola e enchi de comida estragada na geladeira. Foi quando Deus começou a despertar a gente, que a gente precisava encontrar um equilíbrio. Mas nós temos essa tendência de, quando nós estamos vivendo algo legal, prazeroso, nós nos omitirmos de alguma área das nossas vidas. Quando você está festejando, você não guarda aquele que ladra. Ou você, quando está festejando, você muitas vezes está festejando, e você não lembra do filho. O filho cai na piscina. São coisas que acontecem quando a gente não está atento. Amém? Situações que acontecem verdadeiramente nas nossas vidas. Você está tão interessado em algo, no ponto de ônibus, que o ônibus passa e você não entra no ônibus. Teve um irmão aqui que falou que a mulher, não, me pega no ponto de ônibus. Daí tudo bem, chegou na empresa, no outro lado da cidade, e ele esqueceu que tinha que pegar ela no ponto de ônibus, e ela viu ele passar, e ele teve que voltar. E o pior é que, quando ele passou, ele ainda jogou água, molhou ela no ponto de ônibus. Então tu imagina, esse irmão, ele sabe muito bem o que é guerra. Ele conhece o que é uma guerra. Amém? Mas, amados, vamos em frente. No reinado de Saul, por exemplo, o profeta Samuel trouxe ao rei, obviamente o rei Saul, uma palavra de Deus. Deus falou com Samuel e ele levou essa palavra para Saul.
No capítulo 15 de 1 Samuel fala sobre a desobediência de Saul a uma palavra de Deus trazida pelo profeta Samuel. Naquele período, o Espírito Santo não estava nos nossos dias, não estava disponível. Então, Deus falava com alguns homens, os profetas, principalmente esses experientes, eles ouviam a voz de Deus, eles eram direcionados por Deus para levar palavras para reis, para sacerdotes ou para homens proeminentes da sociedade naquele período. E Samuel, obediente a Deus, foi e levou a palavra a Saul, que ele ele precisava ir para a guerra contra Amaleque, contra o povo amalequita. Só que ele precisava destruir tudo, ele não podia trazer nada de volta. Só que o que aconteceu? Saul, ele desobedeceu a palavra de Deus. E o que ele fez? Ele não só desobedeceu, mas ele preservou a vida do rei Agag, que era o rei amalequita, e também do gado, das ovelhas. E quando Saul volta para o palácio, Samuel ouve um mó. Ele começa a ouvir o barulho do gado, o barulho das ovelhas. E ele pergunta: Rei Saul, o senhor não cumpriu a palavra de Deus? Ah, não, eu vi que era um rebanho muito bonito, e eu trouxe para alimentar os nossos povos. Irmãos, algo aconteceu de maneira muito drástica naqueles dias. Eu vou revelar para vocês mais para frente. No livro de Esther, conta a história de um homem chamado Amã, um homem descendente de Amaleque. Ele era um amalequita, e esse homem fez um projeto, ele fez um plano de destruir todo o povo hebreu num único dia. Ele projetou tudo: vamos matar todos os hebreus todos os dias. E assim como se levantou Josué para guerrear naquela época, obedecendo a direção de Moisés, como se levantou de uma maneira falha Raul para fazer aquilo que Samuel tinha direcionado ele através da voz de Deus. Aqui Deus levanta um homem, Deus levanta Mordecai, e através de Mordecai, o plano de destruição, um genocídio, ele foi impedido de acontecer. E algo muito forte aconteceu, porque ele instruiu a rainha Esther. Quem lê o livro de Esther, você vai ver como é interessante essa história. Mas a questão aqui, ela tem um ponto, e este ponto é: quando você não destrói o inimigo virá destruir você. Saul, ele deveria ter destruído Agag, deveria ter destruído tudo aquilo que Deus tinha determinado. Ele não destruiu. O povo amalequita voltou a se fortalecer, voltou a se formar, e no tempo de Esther, ele voltou a planejar, a destruir o povo israelita. Irmãos, quando nós não destruímos um sentimento de ódio, quando nós não destruímos um sentimento de desejo em viver ou realizar um pecado, ou quando nós não destruímos um pecado nas nossas vidas, uma hora esse sentimento, este pecado, ele vai vir e destruir as nossas vidas. Se um princípio ele não for obedecido, uma hora esse princípio que não foi obedecido, ele virá para nos destruir, ele será usado para a nossa destruição. Nós precisamos ter essa consciência. Mas, amados, quando nós não nos levantamos, nós não nos posicionamos para impedir que o mal cresça dentro de nós, se nós nos levantarmos para reagir, para tomar ações e atitudes baseadas naquilo que Deus tem para as nossas vidas, lentamente este mal vai ser alimentado dentro do nosso coração. O que acontece hoje em dia, por exemplo, com pessoas que tiveram grandes experiências com o Senhor, que viveram milagres profundos, pessoas que viveram milagres, experiências maiores do que qualquer uma de nós aqui,
e depois de um período elas dão as costas para o Senhor e passam a desejar viver as suas próprias vidas. O que acontece com uma pessoa como essa, que simplesmente não destruiu aquele sentimento, aquele desejo que estava se criando, estava se formando dentro do seu coração? Você, amados, precisa se levantar como aquele que obedece à voz do Senhor e destrói completamente esse espírito de amalequita que está querendo invadir a tua casa, está querendo invadir a nossa sociedade, está querendo invadir a nação brasileira, todo mundo que estamos vivendo agora. Há um espírito de amalequita que está querendo amedrontar a sociedade, os homens, querendo, como o termo que eu poderia utilizar aqui, que os gaúchos conhecem bem, está acadelando os homens, fazendo com que eles venham a se acovardar, venham a serem impedidos de fazer aquilo que foram chamados para fazer. É muito sério, amados, o que estamos vivendo, e nós como igreja nós precisamos estar atentos, porque nós somos a última etapa, a última travessia que esse espírito poderá fazer em toda a sociedade humana. A igreja de Cristo Jesus é a única barreira, a última barreira, é o último impedimento, é a única força capaz de impedir com que esse espírito tome conta da sociedade humana e destrua por completo as famílias e tudo aquilo que vem de Deus. Mas, amados, um homem sempre precisa se levantar. Você precisa se levantar. Homem como criatura, não como sexo ou assim por diante, mas como criatura, como filho de Deus. Você que é filho de Deus, você precisa se levantar, você precisa se posicionar. Se qualquer tipo de sentimento está te conduzindo a se amedrontar, a se acadelar, num termo mais distinto, né? Regional. Se você, como o manezinho fala, se você está de coxa colada, o manezinho é coxa colada, é aquele que está amedrontado. Eu não vou falar outros termos, manezinho, que o manezinho é meio desbocado, eu conheço muitos, mas não cabe para esse momento. Mas, amados, o que é interessante é que, da mesma maneira que esse povo não foi destruído por Saul, ele continuou a se levantar, aquele rei começou a se organizar novamente, aquele espírito permaneceu na sociedade. Se o rei permaneceu vivo, alguns súditos ali permaneceram vivos também. E interessante que, de hora que Amã se levantou para fazer esse plano de destruição do povo de Israel, a história conta lá no livro de Esther, no capítulo 7, no finalzinho, que ele fez uma forca para enforcar Mordecai, como exemplo de poder, de autoridade, porque estavam querendo usurpar o trono do rei. E quando ele fez isso, ele fez certo de que aquela forca seria para Mordecai. Só que olha o que está escrito no livro de Esther, no capítulo 7, versículo 10. Dá uma olhadinha ali, por favor. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Sim, Amã morreu pela forca que ele tinha construído para Mardoqueu. O que significa isso para nós, amados? As armas que forem usadas contra você são as armas que serão usadas para destruí-lo. É como se fosse ação e reação. A tua presença na presença de Deus, a tua intimidade com Deus, a tua capacidade de obedecer a palavra do Senhor, a voz de Deus, e não permitir que esses desejos, sentimentos destruidores da sua vida tomem conta de você. Isso que toma como veio raptar os nossos corações, né? Rouba as nossas vidas santas na presença de Deus, ou que busquem com vontade se alinhar à santificação que Deus requer daqueles que irão vê-lo. Esse espírito ele é não só muito malicioso, minucioso, astuto,
mas Ele forma algumas armas, Ele nos leva a passar por dias ainda mais difíceis, diante de um dia difícil que estamos vivendo. Como se você estivesse sendo desempregado, a esposa desempregada, a família estão num pavor gigante, e um parente morre, ou um filho morre, você começa a ouvir mensagens, informações de fora que venham a fazer você ficar ainda mais fraco, ainda mais de coxa colada ou acadelado, como diz o gaúcho. Esse espírito ele irá ser combatido justamente com as ações que ele venha a se levantar contra nós, como os homens e mulheres de Deus, aqueles que buscam estar na presença do Senhor. Tudo que passa a nos confrontar, ele sabe que só consegue ter sucesso se ele nos alcançar no nosso ponto fraco, no nosso dia mau, no nosso dia ruim, no nosso dia difícil, e nos alcançando as nossas costas, por trás, e tocando nas nossas famílias. Um pai furioso é quando tem a sua filha tocada, né? Eu me lembro uma vez que uma pessoa foi querer xingar a minha filha, era pequenininha, 4 anos, e ele estava na casa de praia do meu sogro, que muitos anos não tem mais essa casa, e ele começou, essa burrinha, essa burrinha, essa burrinha. Eu cheguei para ele e falei, cara, tu para de falar isso, querido, porque o bicho vai pegar. Só um pai sabe o que é alguém cutucando, falando palavras duras para o seu filho. Dói mais do que na nossa pele. É algo sobrenatural. Isaías, no capítulo 54, versículo 17, nos fala: naquele dia, ou no dia difícil, no dia mau, no dia de aflição, no dia que você está cansado, no dia que você está angustiado, no dia que você está aflito, naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. A garantia vem do Senhor, da sua palavra, do seu poder eterno, da sua capacidade de cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Ele não mente, Ele não descumpre, Ele não pode descumprir a sua palavra. Ela por toda ela é eterna. Tudo passará menos a palavra de Deus. No dia, amados, em que nada mais restar para você, nem um ovo dentro da geladeira, mesmo se o Fábio não fizer uma oferta de uma bandeja de ovos. Quem não sabe, nosso vendedor de ovos aí, mas a cabeça dele parece um ovo, na verdade, né? Não podia ser diferente. Hã? A minha também, né? Para Deus, né? Parceria. Amém, amados? Nada mais resta, amados. A única coisa que cabe a você é confiar no Senhor. Agora olha o seguinte, que interessante. O rei Davi, ele também lutou contra os amalequitas. O rei Davi, amados, lá no capítulo 30 de 1 Samuel, eu estou estudando os textos e não estou lendo, porque eu tinha que ficar lendo, e a gente faria uma leitura e ouvir, né? Contar uma história de Niná, mas não é o caso aqui. No capítulo 30 de 1 Samuel, os amalequitas atacaram uma cidade de Davi chamada Zicagle. Enquanto Davi, amados, ele estava combatendo um dos piores inimigos deles, que eram os amalequitas, os filisteus. Quando Davi estava combatendo os filisteus, que eles ainda eram mais vorazes do que os amalequitas, porque os filisteus, eles atacavam de frente. Eles iam para o rock and roll mesmo. Eles não eram aqueles que eram astutos, que vinham por trás e pegavam nós num momento de fragilidade. Não, ele vinha de frente e vinha destruindo tudo. Eles tinham a mesma técnica que Hitler usou quando na Segunda Guerra Mundial. Hitler usou uma técnica que veio dos filisteus. Ele mandava uma carroça, era muito frio, ele mandava um boi puxando um carro de boi, e em cima ele botava uma vitrola que se movimentava pelas rodas da carroça, e o som que saía dessa vitrola, aquelas vitrolas antigas, era um som que era mais ou menos a movimentação da roda. O povo que ouvia essa vitrola chegando, eles sabiam que
os nazistas estavam chegando. O que eles faziam? Eles abandonavam a cidade, eles fugiam, porque eles sabiam como terroristas eram esse povo. Os filisteus faziam a mesma coisa. Voltando para o texto, quando eles invadiram a cidade de Zicagle, a cidade de Davi, os amalequitas, eles queimaram a cidade toda. É a teoria hoje, nós podemos estudar sobre a teoria da terra arrasada. Se você quiser estudar, anota aí, teoria da terra arrasada. O que era? Eles destruíam tudo, para que quando a pessoa pudesse se levantar, ela não tinha ela não tinha recursos para se recuperar facilmente. Ela passaria por muita mais dificuldade. E os amalequitas, eles agiam assim: eles invadiam por trás, eles destruíam tudo, eles queimaram a cidade toda e eles raptaram as mulheres, as crianças e os idosos. Tu imagina você, um grupo de guerreiros na guerra e tudo é destruído, a sua cidade toda. Quem eram essas mulheres, senão as esposas deles? Quem eram essas crianças, senão os filhos deles? Quem eram esses idosos, senão os pais, os avós deles? E esses amalequitas, eles não só queimaram, destruíram tudo na teoria da terra arrasada, mas também levou as esposas, os filhos, os pais e os avós embora. Raptaram eles. Tu imagina a angústia que gerou na vida desses homens. Eles estavam, e versículo 4 de 1 Samuel, capítulo 30, fala o seguinte: então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até que não terem mais força. Aflição, angústia, desespero sem tamanho. Agora, amados, eu vou fazer aqui dar um exemplo para vocês aqui, porque logo que isso aconteceu, que eles ficaram dias chorando, apavorados, tristes, angustiados, eles não tinham onde tomar, a casa deles não tinha mais, não existia mais, as esposas, os filhos, os pais não estavam mais ali. A angústia tocou muito forte no coração daquele povo. E nessa situação que eles estavam vivendo, Davi viveu um dos maiores problemas da vida dele, porque ele se viu cercado pelos seus guerreiros, homens amargurados que queriam apedrejá-lo. Eles queriam matar Davi, porque eles eram: Davi, você nos levou para a guerra e deixou com que isso acontecesse. Você permitiu que isso acontecesse sobre as nossas esposas, nossos filhos, tudo que temos, tudo que nós amamos, tudo foi destruído. Nós queremos te matar, nós queremos te destruir. Foi quando, amados, Davi encontrou forças no Senhor. Está lá no versículo 6, na parte B. Mas, amados, eu queria fazer um cenário para vocês aqui. Imagine você ir trabalhar, e quando você retornar para a sua casa, digamos que você vive com a sua família, a sua casa foi destruída, roubaram tudo, queimaram a casa toda, roubaram a tua esposa, teu esposo, teus filhos, teu cachorro, teu papagaio, teu vozinho, a tua vozinha, levaram tudo. Você já lá não tem mais o que fazer, você perdeu o emprego e você está naquela aflição. Eu queria fazer um cenário para vocês. Eu queria que aqui o pessoal apagasse a luz, por favor. Apaga a luz aqui, por gentileza. É um problema gigante, amado. Uma cidade inteira queimada, mulheres e filhos. Vocês conseguem me ouvir aqui? Hã? Mas não consegue me ouvir? Amém? Glória a Deus. Vou botar aqui, virar um pouquinho para vocês, me ouvir um minutinho. Amém, amados? Se esforce um pouquinho. Era um problema gigante que estavam vivendo. A cidade queimada, mulheres, filhos, pais, avós raptados. É como se você chegasse diante da sua casa, você estivesse num quarto escuro, num quarto apagado, numa aflição angustiante, numa opressão, no medo. Você não sabe o que fazer. Mas Davi, numa situação como essa, ele se fortalece no Senhor. Sabe o que ele faz? Pode ligar a luz novamente, por favor. Você sabe o que ele faz, amados, diante desse cenário? Sabe o que ele faz diante desse cenário? Já vai ligar novamente aqui. Glória a Deus.
É como se ele tivesse, amados, dentro de um quarto fechado. É como se ele entrasse no teu quarto, fechasse as cortinas, tudo, apagando num dia de noite, e você não vê nada, tudo desligado. E ele, naquela opressão, naquela angústia, naquela aflição, ele busca o Senhor, ele se fortalece, e ele vai lá e dá com os pés na porta da casa, do quarto dele, e sai, se liberta. O que está acontecendo aqui, amados, nesse momento, quando Davi, ele se vê uma angústia sem precedentes, ao ponto de ser morto por apedrejamento, ele se fortalece no Senhor. Versículo 6, na parte final, ele se fortalece no Senhor, e ele se levanta. Para quê que ele se levantou? Foi para dar com as portas, com os pés nas portas, para arrombar as portas. Um cenário para que você entenda que o que Davi fez foi romper com o cativeiro. Ele rompeu o medo, ele rompeu com esse espírito amalequita que estava vindo sobre a vida dele, sobre a sociedade, sobre o povo ao qual ele era responsável, sobre a casa dele, sobre as atitudes dele. Isso você pode representar na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Aquilo que tem invadido a tua casa, a tua individualidade, e tem te levado a te permanecer opresso, cativo, preso, dando com os pés nas portas, no sentido de se fazer livre. Esse espírito não prevaleceu contra Davi. O que Davi fez? Se levantou, se fortaleceu no Senhor, e ele foi atrás desse povo. Ele foi atrás desses amalequitas. Irmãos, nós estamos vivendo dias assim. Muitos homens, como filho, como criatura, prostrados, destruídos, presos na mentira, presos em qualquer tipo de pecado, presos num caráter deformado, e não deseja a restauração, a transformação. Amados, o pastor chega aqui, o pastor está aqui, tem pessoas que falam: pastor, não vontade de subir aí e dar na tua cara. Por quê, amados? Porque a palavra de Deus, ela precisa haver confronto. Se ela não vem com confronto, vai ser aquela palavrinha mansinha, aquela palavra que nós estamos na graça, nós não podemos mais, não sofremos mais consequências, pede perdão para Deus e está tudo certo. Não. As leis morais, elas ainda estão em exercício. Davi, amados, ele não se prostrou diante da má notícia. Davi não se posicionou como alguém que está acadelado, coxa colada, amedrontado, diante de uma notícia de perder a cidade, perder as esposas, perder os filhos, os pais, os avós, os velhinhos, amados, e ainda ao ponto de morrer por apedrejamento por aqueles que esteve ao lado dele em todas as guerras e lutas. Tamanha era a aflição que ele estava vivendo. Ele se fortaleceu, amado, no Senhor. Ele se levantou e foi atrás dos inimigos. Nós estamos vivendo, amados, dias onde há uma necessidade iminente, há um envio do Senhor, há um envio dos céus, há um envio do mundo espiritual, para que homens se levantem, como resposta dessa geração aflita, amedrontada, acadelada, cochacolada, em pânico, diante do invasor que tem encontrado nossas vidas, que tem feito com que nós venhamos a abandonar as nossas características de guerreiros, de homens e mulheres que enfrentam aquilo que precisa ser enfrentado. Amém, irmãos? Acabou o tempo de nós nos ficarmos chorando, de nós ficarmos aflitos, angustiados. Chegou o tempo de se levantar, se fortalecer no Senhor e se preparar para a batalha que virá.
será a batalha onde acontecerá a maior conquista de almas de todos os tempos. Mas você precisa estar pronto, você precisa estar preparado. Você está aqui, você está preparado? Você está preparado para nós entrarmos no tempo de maior conquista de almas da história da humanidade? Ou você está, não perdeu emprego? Amados, se você perdeu o emprego é porque tem algo melhor para você ali na frente. Se você passando por angústia aqui hoje, a tua empresa está dando problema, é porque talvez Deus está querendo te organizar, reorganizar a tua história, a tua vida. Confie no Senhor, dê ouvidos à voz dEle, obedeça a Ele, e tudo Ele fará. Nenhuma arma forjada prevalecerá sobre a sua vida, sobre a tua história. Chegou o tempo de você mudar a página da tua história e contar. Enfim, as cidades foram queimadas, os problemas foram vividos, as angústias foram fortes, mas o Senhor me levantou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me conduziu à guerra, o Senhor fez com que eu voltasse a conquistar tudo aquilo que me roubaram, tudo aquilo que me usurparam, tudo aquilo que tiraram da minha mente, a minha capacidade de se posicionar em guerra, se posicionar como aqueles que vai para frente e não retrocede em momento algum. Amém, amados? Acompanhe comigo ali no versículo 18, 1 Samuel 30. Primeira Samuel 30, versículo 18. Eu sabia que isso podia acontecer. Olha só. Aleluia, Deus. Alemão bonito, né? Glória a Deus, camisa do áudio. Tá chique demais. Hã, Camila? Depois tu me dá 10% aí no processo, né? Para Deus, amado. 1 Samuel 30, 18. Não, ao contrário, 30, 18. Davi recuperou tudo os que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres, incluídas as suas 2 mulheres. No caso, Davi recuperou as mulheres dele, mas ele recuperou tudo: as mulheres, os filhos, as esposas, os vozinhos, as vozinhas, o paizinho, a mãezinha, as carroças, tudo que eles tinham levado. Davi recuperou tudo. E assim é você. Se você se levantar, se você se posicionar como quem deseja ser fortalecido pelo Senhor, como quem deseja obedecer à voz dEle, Deus vai te posicionar de uma maneira estratégica na sociedade. Não importa aonde que Deus te enviou, estará te enviando. Que muitas vezes pessoas vão fazer uma mudança. Eu era professor, agora eu sou engenheiro. Muitas mudanças drásticas vão acontecer nesses dias. Se você se posicionar fortalecido no Senhor, tudo aquilo que foi retirado de você, você vai recuperar tudo. E essa recuperação, ela tem um detalhe a mais que eu vou mostrar para vocês aqui. Lá naquele texto de Êxodo 17, ali conta aquela história onde o Josué foi para a guerra e venceu ali os inimigos, né? E daí o Moisés foi para cima do monte, Arão e Ur foram junto com ele e mantiveram as mãos de Moisés erguidos. Eles ficaram aqui segurando a mão dele para que a mão dele não caísse. Quando eles deixavam cair a mão, o povo do Amalequita prevalecia. Quando ele levantava a mão, o povo de Israel prevalecia. Eu acredito que nós precisamos agir como esses 2 homens, nos unir, mesmo estando muitas vezes em desacordo, mas entendendo do que o poder do propósito, o poder da unidade de propósito irá nos fortalecer. Assim como a ordem de Moisés foi: fortaleçam-se vocês como exército, juntos se unam, que vocês irão ter vitória sobre aquilo que está sobre a vida de vocês, sobre essa palavra de simplesmente eliminar
esse inimigo, nós iremos viver a mesma coisa. Se nós juntos nos posicionarmos como igreja, nós não só faremos conquistas individuais, mas conquistas coletivas, no sentido de ganhar vidas, de ganhar áreas da sociedade que ainda muitas vezes aqui no nosso município, no nosso estado, não tem sido alcançado pelo povo de Deus. Então, não só povo de Deus, mas um povo de Deus que vive a palavra, obedece a palavra, não dando mau exemplos como aquele, não, eu sou cristão, mas chega lá em cima, diante de uma posição de autoridade, seja no governo, seja onde for, ele começa a sentar na mesa dos escarnecedores, a negociar princípios e valores. Que nós possamos nos forjar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, nos levantar e buscar conquistar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, como homens e mulheres. E o que representa as mãos levantadas de Moisés? O que representava naquela época? O que representava naquele momento? Representava a total dependência do Senhor. Era assim, no sentido assim, amado, Josué, nós sabemos que os amalequitas são muito mais fortes, as armas deles são muito mais poderosas, eles têm armas de guerra, eles têm armas bélicas, nós não temos nada, nós não somos nem capacitados como guerreiros, nós não temos nenhum exército. A única coisa que nós temos é a confiança e a dependência total de Deus. E quando eles estavam confiantes e totalmente dependentes de Deus, o povo de Israel prevalecia. É no sentido assim, como alguém chega para você, estás pego, amado, estás pego, mãos ao alto aí. É como se você está ali numa posição de quem está rendido completamente àquele que está diante de você. Não tem o que fazer. Alguém armado diante de você, você com as mãos levantadas, você não pode fazer nada. A sua vida está em jogo. Amém? E era nesse sentido de alguém, se o povo de Deus em unidade, e ele entender que é necessário se fortalecer, se levantar para conquistar aquilo que foi confiado, totalmente rendidos ao Senhor, nada poderá prevalecer contra ele. Nada prevalecerá contra ele. Nada, amados, nada. Quando as mãos de Moisés, portanto, eram levantadas, o povo israelita, o povo hebreu prevalecia. Fique de pé um momento, amados. Levanta as suas mãos aos seus céus, como alguém está rendido ao Senhor. Por que nós adoramos o Senhor, nós levantamos as nossas mãos? Você já parou para pensar? Está adorando, você quer levantar as suas mãos? Eu quero fazer aqui um clamor aqui para vocês. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento aqui para a igreja. Se nós nos levantarmos com as nossas mãos, orando pelo município, orando pelos enfermos, orando pela nação brasileira, pela sociedade humana, se nós nos posicionarmos, levantados, e nos posicionarmos como homens e mulheres que não estão com coxa colada, acadelados, amedrontados diante das más notícias, nós podemos conquistar tudo aquilo que nos foi roubado nestes dias. Nós poderemos ter de volta tudo aquilo que tem atacado a nossa história, as nossas vidas. É um tempo onde a igreja de pé, em adoração, em rendição total e completa a Deus, irá fazer mudança na história da sociedade humana. Nós somos aqueles que estão sendo levantados para combater esse espírito amalequita que tem trabalhado de maneira rasteira, vindo por trás, nos pegando no nosso dia fácil, nosso dia difícil, no nosso dia de cansado, de angústia, de aflição. Ele está pegando esses dias de grande temor e notícias más que temos ouvidos aí desse jornalismo que, em vez de informar, desinforma. E nós temos nos posicionado de uma maneira contrária àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não estou falando aqui para nos tornarmos irresponsáveis. Eu estou falando aqui para nos tornarmos homens e mulheres que venham a enfrentar
esse espírito amalequita que tem nos prendido em quartos escuros, em ambientes de opressão, de angústia, de aflição. E Deus nessa noite te diz: saia desse quarto, saia dessa situação, levanta-te. O Senhor teu Deus se garante que nenhuma arma forjada irá prevalecer contra você. Mas o pastor não sabe o que eu estou vivendo. Não importa se a cidade foi destruída, que se tudo foi raptado, vá atrás e reconquiste tudo, e tudo será restaurado na sua vida. Amém? Dá um salve de palmas para Jesus, amado. É tempo de se levantar. É tempo de se levantar. Há uma promessa clara de Deus aqui para você. Há uma promessa clara de Deus aqui para você, que aquilo que foi prometido sobre a sua vida, aquilo que está sendo roubado, aquilo que está sendo tocado, aquilo que está sendo tocado no teu dia frágil, no teu dia angustiante, no teu dia difícil, você irá surpreender a sociedade ao qual você está vivendo. É interessante, sabe por quê, amado? Nesse período de guerra, tanto de Saul quanto de Moisés, nenhum israelita morreu. Eles enfrentaram os amalequitas altamente armados. Eles não tinham nada, eles não sabiam nem manusear uma espada. Eles enfrentaram, eles se levantaram, eles se posicionaram, e nenhum deles morreu. Uau! Nenhum deles morreu. Irmãos, o inimigo pode ser forte, ele pode aparentar ser forte, mas aqueles que confiam no Senhor não será destruído, não irá sucumbir. Deus entregou seu Filho na cruz para que eu e você pudéssemos nos encontrar na eternidade, e assim será. Amém? Lute, guerreie, abandone toda forma de medo, de aflição que esteja encontrando na tua vida. Como? Se fortalecendo no Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Aquilo que está invadindo o teu interior, a tua mente, o teu coração, se posicione como guerreiro. Abandone aquilo que está te levando para longe do Senhor. Eu não sou aquele que vai ficar aqui, vou te estar fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não faço isso com ninguém. Se alguém vem pedir conselhos e opiniões, eu dou conselhos e dou a minha opinião, mas eu não vou ficar condenando e julgando ninguém. Cada um é senhor da sua própria vida. Afinal, o nosso Senhor, Ele é Senhor dos senhores. Amém? Cada um é rei da sua vida, porque o nosso Deus é rei dos reis. Não só dos reis Davi e Saul, não, mas de cada um de nós, que tem sobre a sua própria ação e atitude e comportamento o poder de reinar sobre a sua vida. E olha, para encerrar, amados, olha que interessante. Moisés, quando tudo terminou lá, quando aquele povo foi todo eliminado naquele período, ele chama Josué. Josué, você se posicionou, você se levantou e você fez com que ele tivesse uma grande conquista. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma festa? Eles levantaram um altar de adoração ao Senhor e declararam que aquele altar do Senhor era ao Deus vencedor, ao Senhor que é a nossa bandeira, a Jeová Nissi, é aquele que garante a vitória a todos aqueles que o amam, aqueles que confiam nele e aqueles que o obedecem. Você será conhecido como mais do que vencedor. Por quê? Por quem? Por Deus. No dia que você chegar lá diante dele. Nossa história que nós estamos vivendo aqui não é para com o teu vizinho. Teu vizinho talvez é o teu campo missionário, mas essa história que nós estamos vivendo aqui é para o Senhor. Amém? É Ele que irá nos fortalecer, é Ele que vai nos posicionar em posição de capacidade de vencer aquilo que está levando a cada um de nós a nossa morte, a nossa destruição.
Deus é o Deus da vida. Ninguém perde a sua vida se o Senhor não autorizar. Ande com o teu coração na presença dEle. Busque a palavra, se alimente. E você viverá grandes experiências nesses dias para glorificar o nome do teu Deus. Amém? Dá um salve de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. O ministério de louvor pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês, pode ficar de pé já, né? Antes de apagar a luz, eu queria convidar vocês a fazer algo aqui. O ministério do louvor vai chegar, eles vão preparar o som deles. Ok? Já deve estar ali com a música já preparada. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar a adoração. Nós vamos chamar a adoração, não vão ser eles que vão começar a tocar. Nós vamos chamar a adoração com a nossa oferta, com as nossas palmas. E nós vamos ofertar as palmas, e vamos ofertar as palmas, vamos ofertar as palmas. E quando nós estamos ofertando as palmas, eles entram com um louvor. Amém?